Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos chegando para a apresentação de mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Que oração? 8h57, virou nosso reloginho ali, 8h57, faltando só 3 minutos para as 9 horas da manhã. 1h e 3 minutos na sua companhia, e que bom. E a gente agradece muito por isso, você nos deixar entrar na sua casa. Hoje é quarta-feira mariana. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação conosco em qualquer lugar do Brasil. Você sabe que nós falamos ao vivo agora para 22 capitais brasileiras e 2.200 cidades espalhadas pelo país inteiro. A nossa audiência depende da sua participação conosco. Por isso que a gente agradece sempre, todos os dias aqui. Até às 10 horas da manhã e às 10 chega o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Em 2 horários, 10 da manhã e 10 horas da noite também. Então fique conosco, tá bom? Vamos conferir os destaques, o que vai ser notícia nessa edição de hoje do nosso Bom Dia. No programa de hoje, calendário de pagamento do abono salarial PIS/PASEP de 2026 já está definido. Termina hoje a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio. Paraná registra a expansão no número de grandes empresas acima da média nacional. Está programado para a tarde de hoje o lançamento do foguete Ambit Nano. A bola rola para 2 grandes confrontos do futebol brasileiro e internacional. Veremos as temperaturas em algumas cidades do país. 7 novos padres foram ordenados no Recife neste mês. Paraná vai assumir a presidência do Codesul. Aeroportos do Brasil registram um aumento no movimento. Receita Federal inicia a implementação do chamado CPF dos imóveis. Energia elétrica chega a mais brasileiros e impulsiona desenvolvimento. Entrou em vigor uma nova regra para o check-in e o check-out nos hotéis pelo país. Trabalhadores do estado do Paraná terão em 2026 o maior salário mínimo regional do Brasil. Procon do estado de São Paulo multa a Enel em quase 143 milhões de reais por falhas no fornecimento de energia elétrica na capital paulistana. Coronel Fabriciano, em Minas, sediou o primeiro encontro estadual de mensageiros Jesus das Santas Chagas. Faleceu a irmã Maria da Glória Bordeghini, pioneira da pastoral da comunicação. E para encerrar o nosso programa, o momento de oração com o Padre Jorge Fortunato desta quarta-feira mariana. O Bom Dia Evangelizar já começou. Começamos com muita informação para você. Sabe que dia que é hoje, né? Quarta-feira mariana. Hoje é o dia de São Lázaro também, santo da Igreja Católica, São Lázaro. Conhece a história do Lázaro? Lázaro, levanta Lázaro. Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias de morto, né? Foi ressuscitado por Jesus. O grande milagre, né? Aliás, uma das passagens mais emocionantes da Bíblia. O Lázaro ressuscitado por Jesus Cristo. Irmão da Marta e da Maria. Muito amigo de Jesus. Passava sempre na casa, né, na família, dormia lá, frequentava, era amigo íntimo, inclusive, do Lázaro. Hoje é dia de São Lázaro, padroeiro dos pobres, São Lázaro. A gente começa com a informação que é triste, mas a gente precisa informar você, né? A passagem da irmã Maria da Glória que nos deixou. Está aí a imagem dela. Ela tinha 91 anos de idade, viu, gente? Deixou um legado de mais de 5 décadas dedicados à comunicação no meio católico. Ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1934. Irmã Maria da Glória iniciou a sua missão em 1958 na Rádio Cambiju, aqui em Curitiba. Antigamente tinha a Rádio Cambiju, aqui na capital do estado do Paraná. Foi cofundadora da gravadora Paulinas Comep, onde produziu discos catequéticos e vídeos religiosos também. Entre 1979 e 1985, ela atuou como assessora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, período em que articulou os primeiros passos da pastoral da comunicação no Brasil. Com a ajuda de pesquisadores e profissionais da área, ela contribuiu para a reflexão e estudo sobre o papel da comunicação na Igreja Católica, além de inspirar a criação do que viria a ser, no futuro, o Diretório de Comunicação, publicado em 2014. A CNBB, grupos ligados à comunicação,
divulgaram notas de pesar, né, ressaltando a importância histórica de sua trajetória na evangelização e na formação de agentes de comunicação em todas as regiões do Brasil. Vai deixar saudades, mas já deixou um legado, né? Como diz sempre aqui o padre Jorge Fortunato, feliz daquele que parte e deixa o legado, e ela vai deixar com toda certeza. Fez e formou uma geração que vai seguir os seus passos por muitos e muitos anos, por muitos e muitos anos. Agora a gente fala do abono salarial no Brasil. Atenção, ó, o calendário de pagamento do abono salarial no país é o PIS e o PASEP, né? Atenção, ó, do ano que vem já está definido e traz uma mudança importante. As datas passam a ser fixas para o depósito do benefício. A partir de agora, esse pagamento será feito sempre no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data caia em fim de semana ou no feriado, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Para ter direito à remuneração média mensal, não pode ultrapassar R$ 2.765,93. Não pode. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26.900.000 trabalhadores devem ser beneficiados no ano que vem. A consulta sobre o banco de pagamento, valores e datas estará disponível a partir do dia 5 de fevereiro pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo portal gov.br. Os pagamentos começam em 15 de fevereiro para quem nasceu em janeiro e seguem até 30 de dezembro do ano que vem. Como mudou o calendário, é sempre bom. Sabe onde é fácil de pegar esse calendário? Logo, logo vai estar disponível em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Passa lá e pega que tem o papelzinho lá com o calendário. Como mudou, muita gente pode se confundir. Então, para não ter erro, está em qualquer cidade aí do Brasil, afora, está passando, está na calçada, entra numa agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil e pega aí esse novo calendário do ano que vem do PIS/PASEP. Tá bom? Falar do Exame Nacional do Ensino Médio, tem gente fazendo Enem ainda. Como assim? Não acabou? Para alguns sim, para outros não. O Exame Nacional do Ensino Médio segue até hoje em todo o país. É a reaplicação do Exame Nacional, né? A nova chance é destinada aos candidatos que enfrentaram problemas logísticos no dia da prova ou que comprovaram doenças infecto-contagiosas, né? Previstas no edital. Estava muito doente, né? Não podia passar vírus para outras pessoas. A reaplicação começou ontem e termina nesta quarta-feira. Os pedidos foram analisados individualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A dinâmica é a mesma da aplicação regular. Os portões abrem ao meio-dia, daqui a pouco, portanto, fecham à 1 da tarde. No horário de Brasília, as provas começam às 1h30. Hoje, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e de matemática também. O tempo total de realização vai até às 6h30 da tarde, com acréscimo de 1 hora para candidatos que tiveram o pedido de tempo adicional aprovado. O Enem, claro, é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, dando acesso a programas como o SISU, ProUni e o FIES. Então, boa sorte a você que vai fazer o Enem, né? Que começa daqui a pouco, né? Em alguns lugares do Brasil, praticamente em todo o país, sempre tem aquele que vai com um atestado, que não pode ir, está doente, né? Doença que pode provocar o vírus, pessoas que tiveram outros problemas, enfim. Sempre há essa segunda prova do Enem para quem não fez no dia da prova, né? Agora a gente vai para Maringá. Tem informação com a Suelen Rodrigues, porque o estado do Paraná superou a média nacional. Olha que notícia boa, né? Superou a média nacional no número de empresas grandes, né? E que vai nos contar mais sobre esses detalhes é a Suelen, que está conosco aqui. Coloca no ar. Oi, Suelen. Bom dia, Dilce, para você que está acompanhando o Bom Dia Evangelizar. É isso mesmo, o Paraná registrou um marco aí no número de grandes empresas existentes aqui no estado. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2022 o estado registrou 2.500 empresas de grande porte com 100 ou mais funcionários. Já em 2023, esse número cresceu para 2.621 empresas,
um aumento aí de 4,6% acima da média nacional, que ficou em 3,1%. Esse desempenho também supera os demais estados aqui da região sul. Hoje, das mais de 37 mil empresas existentes aqui no Brasil, 7% delas estão aqui no Paraná. Inclusive, essas grandes empresas empregam mais de 1 milhão de funcionários e pagam por ano quase 55 bilhões em salários, impulsionando o crescimento, o consumo do estado e o PIB estadual. A maior concentração dessas empresas estão especialmente na agroindústrias e montadoras, que representam mais de 30% do total. Somente este ano de 2025, o estado assinou 127 contratos para a implantação e ampliação de parques industriais. Esses acordos somaram quase 13,8 bilhões em reais em investimentos, superando o ano passado. O governo justificou esse marco ao bom ambiente de negociações aqui do estado, a mão de obra qualificada e a infraestrutura. Então, esses grandes investimentos no país se destacam aqui no Paraná, mais uma vez o estado aí superando os números do país. Eu volto com você, Adilson. Obrigado, Suelen, direto de Maringá, com essas informações da nossa economia, e faz todo sentido. Os números eram esperados pelo governo do estado e para as pessoas que trabalham com esses números das grandes empresas paranaenses, né? A indústria automobilística, mais e mais fábricas de automóveis. Noticiamos aqui no mês passado uma chinesa, uma operadora chinesa, né? Uma fábrica chinesa de automóvel que se juntou à francesa Renault para a fabricação aqui de automóveis na região metropolitana de Curitiba. As cooperativas no estado do Paraná, que são as maiores do Brasil, e são várias cooperativas, enfim, e várias outras indústrias, várias outras empresas que só crescem. Fazenda Rio Grande, a cidade aqui na região metropolitana, a cidade que mais cresce economicamente falando no estado do Paraná, é uma empresa gigante atrás da outra, né? Os números fazem todo sentido. Por falar em número da nossa ciência, da nossa tecnologia. O Brasil ia lançar hoje um foguete, você está vendo esse foguete aí, está quase tudo pronto. Iria ser hoje, mas esse lançamento foi adiado, não será mais hoje o lançamento do foguete, tá? Foguete Rambit Nano é o nome desse foguete aí. Considerado o primeiro voo comercial espacial a partir do Brasil. Foi adiado de novo pela Força Aérea Brasileira e pela empresa sul-coreana Innospace, que é parceira do Brasil. A operação, chamada de Space World, estava prevista para hoje a partir do centro de lançamento de Alcântara, lá no Maranhão, mas foi remarcada para sexta-feira devido à necessidade de substituir componentes e também de realizar ajustes técnicos do veículo de lançamento. O foguete, com cerca de 21 metros, quase 22 metros de altura, carrega satélites e experimentos de instituições brasileiras e estrangeiras também. Em um lançamento bem-sucedido, colocaria o Brasil no mercado global de lançamentos espaciais. É o Brasil entrando no mapa de lançamentos espaciais. E o foguete leva muita coisa mesmo, viu, gente? O foguete leva, por exemplo, satélites para a previsão do tempo, né? Para que se modernize mais. A importância para um país não é só uma corrida tecnológica na corrida espacial por simplesmente competir com outros países, não. É o Brasil entrando no mapa e se aparecendo e mostrando, se apresentando ao planeta, ao mundo, dizendo que aqui também tem essa tecnologia. E nessa parceria com a Coreia do Sul. Não será hoje, portanto, será na próxima sexta-feira. O estado do Paraná assume a presidência do Codesul. O que é o Codesul, hein? Codesul é a Associação dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Assim como tem os estados que compõem o grupo da região Nordeste, os estados que compõem grupos da região Norte, a região Sudeste, tem também aqui o Codesul. E o estado do Paraná assumiu a presidência.
A reportagem é do Lucas Marconsoni e traz todos os detalhes para nós. Lucas. O Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, em Curitiba, tornou-se o centro das decisões políticas da região sul e do Mato Grosso do Sul. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu o governador Jorginho Melo, de Santa Catarina. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, participaram por videochamada para uma nova reunião da cúpula do CODESUL, Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul. A pauta do evento é extensa e foca em soluções práticas para problemas compartilhados pelos 4 estados. São várias pautas de diversos assuntos, né? Desde a área de logística, planejamento, gás, a parte também de divisão de royalties de petróleo e gás. Agora nós estamos montando uma estrutura entre os 4 estados para que quando acontecer um desastre, algum incidente em algum estado, possa ter uma resposta à altura. Além dos debates técnicos, a reunião possui um caráter institucional relevante, a transmissão da presidência do CODESUL. O governador Ratinho Júnior assumirá o comando do Conselho para o próximo mandato, sucedendo o rodízio entre os estados-membros. Para nós é um motivo de muita alegria poder agora estar à frente do CODESUL e ajudar cada vez mais a união dos 4 estados que juntos aí chegam próximo de 25% do PIB do Brasil e que tem uma importância gigantesca na economia brasileira. Fortalece o grupo, né? Fortalece o grupo para planejamento, para organização, para projetos, todos unidos, montam um projeto, fazem as suas demandas, pedem e vão a Brasília, isso fica mais fácil. É melhor 3, 4 cobrarem juntos do que um só, né? Isso não tem a menor dúvida. Falar em cobrança, tem torcedor cobrando o título hoje? Hoje pode sair um campeão mundial, Flamengo ou Paris Saint-Germain, que jogam lá no Catar. Mas antes também a gente vai falar de título aqui, decisão é da Copa do Brasil, que é o nosso primeiro assunto aqui. Hoje tem Corinthians e Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Aliás, no Rio de Janeiro não, em São Paulo, né? Jogo de volta é no Rio de Janeiro. 9h30 da noite. 9h30 da noite tem o Corinthians contra o Vasco da Gama, o jogo na Arena do Corinthians. Você está vendo imagens aí do jogo contra o Cruzeiro, a classificação do Corinthians que veio nas penalidades, né? Corinthians classificado, portanto, para a final contra o Vasco da Gama. O Vasco que eliminou o Fluminense no Maracanã nas cobranças de pênaltis também. O jogo hoje, portanto, 9h30 da noite. Aí tá vendo agora jogos, lances, né? Do jogo do Vasco da Gama contra o Fluminense. Hoje, 9h30. Jogo de volta, domingo, 18 horas no Maracanã. Foi adiantado em meia hora, era 18h30. A CBF adiantou para as 18 horas do domingo. Agora a gente fala da Copa Intercontinental. Esse jogo aí do Flamengo contra o Pirâmides. O jogo foi no sábado, o Pirâmides do Egito, 2-0 para o Flamengo. Danilo marcando de cabeça o gol da vitória. E o Flamengo classificado para enfrentar o PSG da França. Hoje, 2 da tarde, pelo horário de Brasília. Flamengo e PSG. A torcida do Flamengo ansiosa por mais um título mundial. Aliás, por falar nisso, pode voltar para cá. No Rio de Janeiro hoje é ponto facultativo. Verdade, Rio de Janeiro, ponto facultativo por causa da decisão do Mundial de Clubes. Aliás, Copa Intercontinental. E por causa também que o Vasco da Gama joga à noite, né? Toda a mobilização para o futebol carioca nesta quarta-feira. Vamos às temperaturas pelo Brasil, algumas cidades brasileiras com temperaturas. A gente começa com São Paulo, temperatura amena em São Paulo, tempo nublado, aliás, chovendo com transtorno no aeroporto de Congonhas nesta manhã de quarta-feira, hein? 19 graus é a máxima prevista na capital dos paulistas, muita gente sem energia elétrica ainda. Porto Alegre, máxima de 25 graus, sol na capital dos gaúchos. Porto Alegre, um abraço a todos que nos acompanham. Agora a gente vai falar de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, que está completando hoje idade nova. Parnamirim completando 67 anos de emancipação política. Aliás, Parnamirim, com 31 graus de temperatura máxima, é o município do Rio Grande do Norte que mais cresce populacionalmente em função da sua proximidade com a capital Natal. Fica na beira ali da BR-101, Parnamirim, e logo em seguida é Natal para quem vem do Recife, de João Pessoa, né? 31 graus hoje, a máxima prevista para Parnamirim. E 21 graus em Juiz de Fora, Minas Gerais. Alô, Juiz de Fora, Minas Gerais, um grande abraço. Tempo nublado em Juiz de Fora, nas Minas Gerais.
Isso mesmo. Agora Recife, 47,1 é o nosso canal, 29 graus é a temperatura máxima prevista para Recife. Hoje, a capital dos pernambucanos, tempo nublado, mais ou menos só entre nuvens, o sol já vai brilhar, 29 graus a máxima prevista para Recife. Por falar no Recife, tem reportagem do Recife agora. Tivemos uma grande solenidade, uma grande festividade, uma grande festa da igreja, para falar a verdade para vocês, porque 7 novos padres foram ordenados. Grande festa, grande solenidade, com muita fé e muita celebração. Veja na reportagem. No mês de dezembro, a Catedral do Santíssimo Salvador, em Olinda, se enche de alegria para a ordenação de novos padres para a igreja. Depois de anos de discernimento e preparação, 7 jovens apresentam-se para receber o sacramento da ordem no 2º grau. Depois da imposição das mãos do bispo ordenante e dos demais integrantes do clero, que se organizam numa grande fila, os jovens ouvem a prece de ordenação e recebem literalmente novas vestes, o manto de caridade do Cristo, o jugo suave da cruz. O rito segue com a unção das mãos com o óleo do crisma e sua amarração. Um dos momentos mais importantes para mim foi a imposição das mãos do nosso arcebispo, dos nossos bispos e do presbitério inteiro, né? Impondo as mãos sobre cada um de nós, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, nos fortalecendo, revitalizando a nossa vida para essa entrega total. Os jovens, já sacerdotes, recebem pão e vinho para celebrar a Eucaristia, motivo de alegria para o povo de Deus. O abraço do arcebispo representa a admissão no clero e o carinho da igreja. E como fica o coração de quem entrega seu filho para a igreja? Estou feliz, a gente nunca se impôs, nada, sempre apoiou ele. Graças a Deus, eu peço muito a Deus que ele vai ser um grande padre. Dom Paulo Jackson orienta que a dimensão mariana esteja no ministério de cada um. O ministério do sacerdote, obviamente que tem elementos de ministério petrino, de vínculo institucional, de segurança em relação à sucessão apostólica, à identidade da instituição. Mas se for somente isso, ninguém se sustenta, endurece, esclerosa. Por isso que é tão importante ter a dimensão mariana, que é a dimensão da misericórdia, da doçura, da totalidade, da catolicidade, da comunidade de fé. Homenagens, fotos e abraços fizeram a noite da ordenação mais especial. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. Ô Luciana, obrigado, querida. Bela reportagem, e a gente fica imaginando, sentindo, fazendo, né? Imaginando aqui a alegria das famílias, né? De uma mãe, de um pai, vendo o filho sendo ordenado, né? A dona Elaine aí, a mãe de um dos padres, novos padres, né? A mãe de um deles, toda emocionada, com muito orgulho. E a gente fica imaginando, fazendo assim essa imaginação sobre o restante da família, né? Os irmãos, os primos, toda a família. Que coisa maravilhosa, foi um dia de muita emoção em Recife. Pessoal, vamos fazer uma parada rápida, vai durar 2 minutos, pode cronometrar aí. A gente sai com imagens de Bonito, um dos paraísos do Brasil, um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, Bonito, Mato Grosso do Sul. Temperatura agora em Bonito, 21 graus. Bonito, que é lindo. Já voltamos, bom dia! Voltamos com imagens do Piauí. Alô, povo piauiense, bom dia. Gil Boés, 9h26 pelo horário de Brasília. A temperatura em Gil Boés agora é 24 graus. Gil Boés nos acompanha pelo nosso aplicativo ou também pelo nosso canal no YouTube TV Evangelizar Oficial. Muito obrigado pela audiência, povo de Gil Boés. Olha, hoje é o dia 17 de dezembro, a gente precisa fazer um registro aqui, não pode passar em branco essa data, né? Papa Francisco, você está vendo a imagem dele na sua televisão, ele faria aniversário hoje. O Papa Francisco completaria hoje 89 anos de idade, primeiro Papa da América Latina.
ele que colocou a igreja em saída, né? Ele que revolucionou a igreja em tempos de internet e de redes sociais e sempre recomendava a todos os católicos: usem as redes sociais para difundir a igreja, para propagar a igreja. Papa Francisco, que nos deixou no dia 21 de abril deste ano. Faria hoje 89 anos de idade. Registro feito, a nossa obrigação aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. Vamos fazer um giro pelo país? Roda a nossa vinheta. A temporada de verão e as festas de fim de ano devem movimentar significativamente, aumentar o movimento nos aeroportos brasileiros. Em Brasília, o Aeroporto Internacional espera grande fluxo de passageiros impulsionado por viagens de férias e conexões nacionais. No estado do Paraná, o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, projeta um crescimento de cerca de 11% no número de embarques e desembarques neste período. O reforço de voos extras e a ampliação de operações buscam atender à demanda, refletindo a retomada do turismo e o aumento das viagens aéreas pelo Brasil. O setor de serviços, para falar a verdade, que vai crescer agora até o mês de março, que a gente vai dar de notícia, só dados positivos, só números positivos no setor de serviços, hotéis, viagens, né? Aplicativos, táxis, restaurantes e tudo, né? Até março vai ser assim. Agora a gente fala do CPF, não o meu CPF, não o seu CPF. Você sabia que o nosso imóvel, a sua casa, a minha casa, a nossa casa vai ter CPF? É verdade, já está funcionando o CPF para os imóveis no Brasil. A Receita Federal começou a implementação do chamado CPF dos imóveis, um novo cadastro imobiliário que vai identificar cada imóvel com um número único. É como se fosse o nosso CPF mesmo, só que o CPF da nossa casa. Parecido com o CPF nosso. A iniciativa tem como objetivo organizar e modernizar os registros imobiliários, trazendo mais transparência, mais segurança também às transações, além de facilitar a fiscalização tributária e o combate à sonegação. O cadastro vai coletar informações como endereço, metragem, uso do imóvel e situação cadastral, integrando dados dos municípios, cartórios e bases públicas também. A expectativa é que o novo sistema reduza fraudes e torne mais ágil a vida de proprietários, compradores e gestores públicos também. Tem o registro e tem a matrícula e agora vai ter o CPF, para que a Receita Federal saiba exatamente o que nós estamos fazendo com os nossos imóveis. É que tem gente que vende ou compra e não faz a documentação e fica sem a documentação, e é isso que a Receita quer evitar, né? Quer ter o controle sobre tudo exatamente o que está acontecendo. Agora a gente fala sobre uma nova regra. Na verdade é lei também, né? Que já está entrando em vigor, na verdade começou a funcionar ontem, terça-feira, que é o check-in e o check-out. Tem novas determinações, já que estávamos falando agora há pouco de viagens, né? De férias, muita gente vai para os hotéis. Você sabia que está tudo diferente agora, né? Tem a hora do check-in e a hora do check-out. Sérgio Júnior tem os detalhes, vai contar para a gente agora como tudo vai funcionar. Sérgio. Oi, Adilson, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. Regras que já estão valendo. E o que muda na prática, do check-in para o check-out? É que agora o hóspede ele tem a garantia, ele tem a certeza que vai poder ficar até 21 horas dentro do hotel, dentro do quarto. Por quê? Os hotéis eles precisam de até 3 horas para fazer a higienização do ambiente, a troca da roupa de cama, a limpeza de todo o quarto. Então, por exemplo, se eu fiz uma reserva às 5 horas da tarde, isso na hora de fazer a reserva, eu tenho que sair até 21 horas depois. Agora, para aquelas regras do check-in e o check-out tardio, essas não mudaram. Então, se tiver o check-out tardio, sim. Aí vem a multa do hotel e o que foi planejado durante a reserva. Já as locações por curta temporada, aquelas feitas por aplicativo, essas não entram nessas novas regras e sim seguem o direito do consumidor. Eu volto contigo, Adilson.
Obrigado, Sérgio. O que é combinado não é caro, né? Tá escrito, mudou, tá mudado. E aí o cliente, né, o hóspede tem que entender. É regra e regra tem que ser obedecida, né? Porque havia muita discussão, muita confusão, principalmente nas saídas dos hotéis, né? Que horas que eu posso sair? Tem que sair essa hora. Não, não posso. Tem que sair nesse horário. Combinou, tá combinado. Falar em combinado, já tá combinado, já tá determinado, já tá assinado, sancionado pelo governo do estado do Paraná. O valor do novo salário mínimo paranaense será considerado o maior salário mínimo do Brasil, né? É isso mesmo, salário mínimo regional, né? Com valores que variam de acordo com o setor profissional e chegam a R$ 2.275 por mês, acima do piso nacional, que é de R$ 1.518. A definição do novo piso foi oficializada pelo Conselho Estadual do Trabalho e sancionada pelo governador Ratinho Júnior, beneficiando quase 1,5 milhão de trabalhadores sem convenção coletiva. As faixas salariais vão de R$ 1.984 para atividades como agropecuária até os R$ 2.275,36 para técnicos de nível médio, refletindo assim essa valorização real do piso paranaense. O reajuste também fortalece as negociações coletivas e pode impulsionar o consumo local. É mais dinheiro no bolso e o comércio agradece. Maior salário mínimo regional do país. Vamos cantar parabéns aos aniversariantes do dia de hoje. Vamos felicitar aniversariantes. Quem está completando idade nova hoje, hein? Quem completa idade nova hoje é de ordenação sacerdotal. É o Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, aniversário de ordenação dele, né? Arcebispo de Olinda, tá aí na sua televisão. Deu uma entrevista pra gente agora há pouco no primeiro bloco, né? Dia 17 de dezembro. Parabéns, Dom Paulo Jackson, parabéns, parabéns. E tem quem mais? Aniversário de ordenação sacerdotal de Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo diocesano de Guarapuava, região centro-sul do estado do Paraná. Um abraço ao povo querido de Guarapuava que nos acompanha. Também tem aniversário de ordenação sacerdotal do padre Anderson Rosa. Tá aí a imagem dele, missionário da obra Evangelizar. 17 de dezembro, parabéns aos três, parabéns. Aí eu quero fazer um convite a você, para você se tornar um associado da obra Evangelizar é Preciso. Está aí a imagem das nossas antenas, dos nossos transmissores. A gente sempre faz o pedido aqui e a gente pede mesmo, porque a obra é mantida com a sua ajuda, com a ajuda de todos. É através da sua ajuda que nós estamos no ar, que nós estamos comunicando para todo o Brasil. A gente precisa atingir 100% do território nacional. Estamos quase lá, não conseguimos ainda, mas se Deus quiser, graças a você, nós vamos conseguir. Os telefones estão aí na sua televisão, no 0800 410 6060 ou pelo nosso WhatsApp no 41, que é o código de área 3221 6060. Mande uma mensagem para nós, ligue para nós, participe conosco desta grande família, nos ajude a ajudar mais pessoas pelo Brasil. Nós precisamos da sua ajuda. Por isso que a gente faz questão de pedir aqui. Fora as nossas outras parcerias, né, que a gente precisa ajudar as crianças, são 10 mil crianças por mês. Pastoral da Pessoa Idosa também, são muitos idosos que recebem ajuda através dessa grande parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa também. Muito obrigado por antecipação, pela sua ajuda. Ligue. Vamos para Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano, você já percebeu que é sempre notícia aqui do nosso Bom Dia Evangelizar? Porque tem muita coisa boa a ser mostrada de Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano, Minas Gerais, ocorreu o primeiro encontro estadual de mensageiros de Jesus das Santas Chagas. O encontro marcado com muita emoção, muita fé, e muita dedicação também, e muito orgulho para as famílias e para todos que participaram. Veja na reportagem. O primeiro encontro estadual de mensageiros de Jesus das Santas Chagas foi realizado em Coronel Fabriciano, no leste de Minas Gerais. Em torno de 400 pessoas participaram do encontro. Todas receberam a imagem e a oração de Jesus das Santas Chagas. E durante as palestras entenderam a importância de se multiplicar esse trabalho de evangelização. O motivo de estarmos em Minas Gerais é para nos aproximarmos das mensageiras e mensageiros de Jesus das Santas Chagas. No Brasil temos mais de 20 mil mensageiros. Só no estado de Minas Gerais, ele está quase sendo o estado com maior presença.
onde as pessoas mais têm acolhido o Senhor das Santas Chagas na devoção que a obra apresenta. O coordenador nacional fez um balanço positivo de 2025 e falou sobre os projetos para o ano que vem. 2026, 27 e 28, organizar a devoção com as coordenações estaduais, as coordenações municipais e mobilizar mais pessoas, tentar duplicar, triplicar este número e fazer ações para que aconteçam os encontros estaduais e, claro, haja muita presença de caravanas dos estaduais na Festa das Santas Chagas todos os anos em setembro. Durante o encontro foi criada a Coordenação Estadual de Minas e os 2 coordenadores foram empossados pelo coordenador nacional. Eu estou feliz pelo convite e com muita vontade de trabalhar. Sempre está levando a palavra de Cristo e que uma gota do sangue redentor recaia sobre todos que recebem a capelinha das Santas Chagas e a todos os mensageiros também, né? Porque sem eles, a gota do sangue não tem como chegar até as residências e as famílias. Muitos mensageiros deram testemunhos de fé. Darcília conta como foi abençoada. Tive discopatia degenerativa e com 10% de andar e 90% de ficar em uma cadeira de rodas, operando ou não. Então eu pedi a Jesus das Santas Chagas. Eu fiz a cirurgia e graças a Deus, Jesus das Santas Chagas me deu 100% de chance de andar. Fé, muita espiritualidade. E aí a gente viu aí a Alessandra, né, coordenadora estadual em Minas, né, de Jesus das Santas Chagas, né, dos mensageiros de Jesus das Santas Chagas. E a Alessandra vai ter muito trabalho no ano que vem, né, Alessandra? Recebeu uma nova missão. E a ideia é quase que dobrar o número de mensageiros de Jesus das Santas Chagas em Minas Gerais. Vocês vão conseguir, se Deus quiser. Prepare a sua Bíblia, pegue a Bíblia, quarta-feira mariana, daqui a pouco tem Padre Jorge Fortunato, você já está vendo aí o nosso ostensório, daqui a pouco tem aquele momento de reflexão, momento oracional com Padre Jorge Fortunato, aqui no nosso Bom Dia Evangelizar. 9h43 pelo horário de Brasília. Você já vai ver aí imagens de Tubarão em Santa Catarina. E com essas imagens a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouco. 23 graus agora em Tubarão, Santa Catarina. Bom dia, Tubarão! Voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar. Muito obrigado pela sua audiência. 9h46, horário de Brasília, quarta-feira mariana. Você sabe que é um dia muito especial para todos nós, né? Sim. Fique conosco, porque agora tem uma pessoa muito especial nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Está aqui já ele, ó, Padre Jorge Fortunato. Tudo bem, Padre? Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia você que está na programação da TV Evangelizar. Hoje é quarta-feira e nós estamos chegando até você. Estamos a uma semana praticamente do Natal, não é verdade? E como que você está se preparando aí para o Natal? As pessoas já estão viajando, alguns se preparando para a sua viagem, para passar os dias de festa, e de fato isso é bom. Mas antes que isso aconteça, precisamos nos preparar de forma emocional, espiritual, para celebrarmos bem as festas de final de ano, principalmente o nascimento de Jesus. E Jesus, ele se faz presente diante de nós nesta manhã, aqui nos estúdios da TV Evangelizar. Nós estamos aqui com Jesus sacramentado e queremos hoje elevar uma prece a Deus nesta quarta-feira, pedir sim a intercessão de Nossa Senhora, mas fazer como os reis magos. Quais presentes nós temos para Jesus neste final de ano? Quais presentes nós temos ao Senhor para este final de ano? O que nós temos como gratidão? O que nós temos também para ofertar e dizer: Senhor, este é o meu presente, esta é a minha oferta, isso é o que eu tenho para dar ao Senhor neste final de ano. Vamos dar o que é melhor nosso para o Senhor.
vamos dar ao Senhor o dom da nossa vida. Vamos dar ao Senhor, como você vê agora nesta imagem, os reis magos levaram ouro, incenso e mirra a Jesus. Eles levaram presentes, ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizando exatamente a realeza de Jesus. O incenso simbolizando a santidade do Senhor. E a mirra simbolizando o sofrimento, o martírio que Jesus iria passar na sua fase adulta. Então hoje somos convidados a isso, a levarmos presentes a Jesus. E com certeza você há de concordar comigo nesta manhã, meu irmão, minha irmã. O melhor presente que nós podemos ofertar ao Senhor é o dom da nossa vida. Não é verdade? Então vamos colocar em prática a nossa fé, vamos visitar a palavra de Deus que está aqui hoje pertinho de nós, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. O texto nos traz um grande ensinamento nesta manhã, para mim e para você, para colocarmos em prática o tema que hoje é proposto para nós. No versículo 9, o texto vai nos ensinar assim: depois de receberem os reis magos, depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho, viram a estrela. Olha aí, viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria e sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, a realeza de Jesus, o incenso, a santidade do Senhor, e a mirra, fazendo de fato memória do sofrimento que Cristo iria passar. Por que a mirra faz memória do sofrimento de Cristo? Porque no tempo do Senhor, quando morria alguém, eles pegavam a mirra e passavam no corpo da pessoa para o sepultamento. Que foi o que a história diz que aconteceu com Jesus também. Então os reis magos levam presentes. Eles anunciam a realeza de Jesus no ouro. Eles anunciam a santidade do Senhor no incenso. E anunciam também o sofrimento que Jesus iria passar. Veja, meus irmãos, a totalidade da nossa fé já no nascimento de Jesus pelos reis magos. Nós estamos a poucos dias do Natal. Que o seu Natal, que o meu Natal seja um Natal cristão. Vamos fazer memória deste pensamento hoje. Que o nosso Natal possamos lembrar de fato: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Verbo, antes somente palavra, agora Verbo encarnado, pessoa. Cristo assume a nossa humanidade, menos o pecado. Cristo assume a nossa condição humana, menos a condição pecadora, para nos mostrar a aproximação de Deus para com a nossa humanidade. A aproximação do Senhor para comigo, para com você. Mas que bênção isso, não? Veja como Deus é próximo de nós. Veja como Ele quer de fato estar presente e próximo na nossa profundidade da nossa essência humana. Então hoje, façamos como os reis magos neste dia. Se você quiser até escrever uma cartinha para Jesus, escreva. E depois leve lá no presépio da sua paróquia. Na noite de Natal, quando você for à Santa Missa, a Missa do Galo, como falamos, que você leve para Jesus presentes.
presentes. Oferte a sua vida inteiramente neste final de ano. Oferte os seus dons. Oferte como gratidão e diga: Senhor, muito obrigado por tudo que fizestes por nós durante todo este ano. Vamos adorar Jesus. Vamos nos aproximar aqui da hóstia consagrada, elevar uma prece ao Senhor, cantarmos e adorarmos todos juntos. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. É tudo que tenho. Recebe, Senhor. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Habita em mim. Me pega em teu colo. Me acalma em teu peito. Sou teu, Jesus. Sou teu, sou eleito. E a minha essência é exalar teu cheiro. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, nós os pedimos nesta manhã que o Senhor possa entrar em todos os hospitais, sarar as feridas, perdoar os pecados daqueles que se sentem pesados pelos fardos da vida. Senhor Jesus, visite as crianças com câncer. Senhor, pedimos por tantos que necessitam da nossa oração. Pedimos também, Senhor, nesta manhã pelos padres idosos, pelos padres com depressão, e são muitos, Senhor, infelizmente, padres doentes. Pedimos, Senhor, pelos pais de família que nesta semana estão se preparando para o Natal. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão viajando e vão viajar, que tenham uma viagem abençoada neste período de festas de final de ano, e que o Senhor nos livre de todo mal, de todo acidente das estradas, que o Senhor nos dê a capacidade do discernimento neste final de ano e principalmente, Jesus, a gratidão. Senhor, te colocamos aos teus pés como os reis magos que o adoraram. Adoraram o menino, olharam para o menino Jesus e viram a luz. A estrela os guiou. Que a mesma luz, que esta mesma estrela, Senhor, possa nos guiar durante este dia, possa nos guiar de fato para vermos Jesus nas nossas ações, nos presentes que trazemos a Ti, Senhor, nesta manhã. Jesus Eucarístico, livrai-nos do mal. Jesus Eucarístico, livrai-nos do mal. Jesus Eucarístico, livrai-nos do mal. Senhor, que o Senhor possa penetrar em todos os ambientes da nossa vida, abençoar a nossa caminhada, que o nosso Natal, Senhor, não seja um Natal consumista, de esbanjamento, mas seja a Tua vida em nós, seja o Natal cristão, celebrando o Verbo encarnado entre nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bom rezar com você nestas manhãs, neste momento oracional aqui na TV Evangelizar. Vem aí o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Deus te abençoe, evangelizar é preciso. Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem. Nós somos o seu presépio e a nossa casa é Belém.